Quando eu era moleque, era menino, acho que até um tempo desse aí atrás, rapazinho, as pessoas perguntavam assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E ficava aquela pergunta, sem resposta, um falava uma coisa, o outro falava outra coisa. E aí, por acaso, não existe nada por acaso, mas alguém chegou pra mim e falou assim, Ney, quem nasceu primeiro foi a galinha. Eu falei, por quê? Já era rapazinho já. Acho que os meninos de hoje, eles são mais espertos, eles sabem disso. Mas na época eu não sabia, confesso. Olha, quem nasceu primeiro, ele me falou, foi a galinha. Eu falei, por quê? Quando eu aprendi a falar os porquês. Quando você fala porquê, você vai ter uma resposta do porquê. E aí ele falou assim, não, porque segundo a Bíblia, Deus fez todas as coisas. Fez Adão, fez Eva e os animais. Então a galinha veio primeiro. Depois veio o ovo da galinha. Poxa, que resposta, hein, bacana. Então é só ler a Bíblia, que aí você fica sabendo quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. E aí, há muitas perguntas que a gente fica fazendo por toda a nossa vida. Como, por exemplo, qual que é o maior recurso, né, que nós temos? Algumas pessoas vão dizer que o maior recurso que nós temos é o dinheiro. Eu falei com um empresário poderoso um tempo desse atrás, ele me falou que o maior recurso é o dinheiro. Empresário muito poderoso, muito rico. Outras pessoas vão dizer que o maior recurso que nós temos é o tempo. Esse é o maior recurso, é o tempo. Outras pessoas ligadas à natureza vão dizer assim, olha, é a natureza, dali nascem todas as coisas. Mas não, o maior recurso que nós temos é a vida. Sem a vida não existe dinheiro, não existem riquezas. Sem a vida não existe tempo. Sem a vida não existe a natureza. Você não vai enxergar, você não vai ver, você não vai viver a natureza. O maior recurso que nós temos é a vida. E a gente fica lutando com Deus, com essa única vida que nós temos. Tá bom, você vai dizer, existem outras vidas. Concordo com você que existem outras vidas que nós iremos viver, independente da sua religião, certo? Mas essa vida aqui, nós só temos uma, não tem replay, tá legal? Essa vida é só uma. Então, muitas pessoas ficam lutando contra Deus com essa única vida que nós temos. A neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro humano, diz o seguinte, que existem as nossas sinapses neurais, né? São os caminhos neurais. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv, vai dizer que são arquivos mentais. Esses arquivos mentais, essas sinapses neurais, nada mais é do que as crenças que nós criamos através dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, através dos ambientes e das pessoas com quem nós convivemos. Então foi criada a partir daí o quê? As nossas memórias, que são as sinapses neurais, que são os caminhos, que são os arquivos mentais. E aí, há pessoas que têm aquela síndrome, aquela doença de Gabriela. Você já conhece a doença? A síndrome de Gabriela? Não sei se você conhece, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. E aí fica lutando, batalhando, brigando contra Deus. Quando Ele nos deu a possibilidade de nós mudarmos os nossos caminhos, mudarmos os nossos pensamentos, mudarmos os nossos destinos, através dessa máquina poderosíssima, que é a mentalidade humana. É uma oportunidade que eu e você tem da mudança. Mas há muitas pessoas que entendem que elas não podem mudar. E podem mudar. E nós podemos mudar. E como é que muda as crenças? Como é que muda os pensamentos, os arquivos mentais, né? Tem gente que tem o arquivo mental da pobreza. Já tem gente que tem o arquivo mental da riqueza, das conquistas, da grandeza.
Tem gente que tem um arquivo mental, os seus arquivos mentais financeiros são tão precários que elas vão viver a vida toda trabalhando para ganhar um salário mínimo para os outros. Já tem pessoas que têm arquivos mentais que fazem com que elas fiquem muito ricas e poderosas. Isso é importante para você saber. Entenda que esses arquivos mentais, esses caminhos, essas sinapses neurais podem ser mudadas. E você de pobre pode se tornar uma pessoa rica. Você de escasso pode se tornar uma pessoa próspera. E tudo isso vai depender da chance que você der para você para essas mudanças. E nem como é que muda isso? Se é invisível, esses pensamentos. T. Hever, também dos Segredos da Mente Milionária, diz que o invisível é que cria o visível. Então são esses pensamentos, essas crenças, essas sinapses neurais que são invisíveis, é que vão construindo durante a vida o visível. E qual é o visível e de onde é que nasce a mudança? Primeiro do pensamento, depois das crenças, depois dos hábitos e dos comportamentos. Lembra que eu falei agora há pouco que são os ambientes e as pessoas que podem influenciar muito na sua mentalidade, na minha mentalidade? Então você muda os hábitos de ir em certos lugares, você muda os seus comportamentos de fazer certas coisas, seus pensamentos vão mudar. Muda o ambiente, muda algumas pessoas que não estão sendo relevantes para a sua vida. E aí os seus pensamentos começam a mudar. As suas crenças, que são os invisíveis, os poderes invisíveis que você tem, começam a mudar. Lembre-se, é o invisível que cria o visível. Você vê os frutos de uma árvore, mas o que faz com que aqueles frutos sejam bons ou ruins, amargos ou doces, são o quê? As raízes. Então, se você quer tratar a planta, as folhas, os frutos, você primeiro precisa tratar o quê? As raízes. Se você quer tratar os seus hábitos e comportamentos, você vai precisar tratar então, amigo, amiga, você vai precisar tratar a sua mentalidade. É o invisível que constrói o visível. Deixei para você aqui esse vídeo, que para mim é um vídeo poderosíssimo. Se você entender o poder da transformação que você pode fazer, você vai entender que a vida é o seu maior, melhor e mais poderoso recurso. E é com a vida é que você vai fazer o controle do tempo. O controle do tempo, você não controla o tempo. Eu descobri que você faz a gestão do tempo. É através da sua vida que você vai conseguir fazer a gestão do tempo. Você vai poder fazer a mudança dos seus hábitos e comportamentos. E assim você vai conseguir realizar os seus sonhos e parar de brigar com Deus. E deixar de ter a síndrome de Gabriela. Você vai passar a ser uma pessoa diferente. Sabe, mas isso tudo depende do quê? Do seu querer. Agora mesmo, pega lápis, papel, caneta, sei lá o que você pode pegar. E faça a seguinte pergunta: será que eu quero a mudança na minha vida? Será que eu quero mudar os resultados da minha vida? Será que eu quero mudar os frutos da minha árvore? Então você vai precisar mudar a raiz. Vai precisar trabalhar as crenças, hábitos e comportamentos. Fica aí essa dica poderosíssima para você. Para quê, Ney? Para você se tornar uma pessoa maior, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se fortalecer em todos os pilares da sua vida, espiritual, mental, físico, social, familiar. Você quer uma vida próspera? Então, acredite na neurociência, acredite na Bíblia, acredite na história, acredite nos cases de sucesso, tantas quantas pessoas, homens e mulheres, que conseguem construir sonhos, conseguem realizar os seus desejos, simplesmente porque a única diferença entre aquelas pessoas que são escassas e aquelas pessoas que são prósperas é o comportamento, é a maneira de pensar, é a maneira de agir, os lugares que ela frequenta e as pessoas com quem ela fala. Eu sou o Ney Aranha, estou aqui para te ajudar a se desenvolver como pessoa e como profissional.
Deixo esse videozinho aqui para você e te faço um pedido. Se inscreva aqui no meu canal. Dá um joinha aqui para mim. Faça um comentário aqui ou me marque lá no Instagram, porque eu vou pessoalmente assistir você. Tá bom? Se inscreva no meu canal. E toque aqui esse sininho de vaca. Para que esse sininho que tem para você receber as notificações. Forte abraço para você, sucesso. Entenda que você pode ser, caso você queira, o protagonista da sua própria história. Você mesmo pode escrever a sua história. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.